Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2022, 10 horas e 30 minutos. Eu desejo um excelente pregão a todos, uma ótima semana e que a Top Traders tenha condições de ajudar, de caminhar ao lado de você, investidor e investidora, que como nós gostam da seara, da renda variável, entendem que a bolsa pode ser um veículo de acúmulo de capital ao longo do tempo, apesar da fase relativamente adversa que a gente tem passado, em especial no pós-eleições, né? Houve um otimismo inicial, depois o mercado trabalha com desconfiança em razão das incertezas. Eu fiz um racional há pouco, chamemos assim de racional, do Telegram, falando numa reação intraday e tal, e digamos assim que ele foi materializado, porque eu comentei que haveria o teste do fundo anterior em 107.915 e houve o teste de 107.895, quer dizer, praticamente bateu no objetivo intraday. O que a gente percebe agora no diário, 3 candles com mínimas praticamente justapostas. A gente traz aqui para o intraday. Existe uma provável formação de fundo, então falarei em compra, o racional do YouTube. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um racional curto. Muita gente gosta dessa ideia porque atende o investidor que opera bem curtinho, fazendo os day trades mais rápidos. A gente simula como se estivéssemos numa sala, um treinamento, um desafio. Então falaria em compra nesse momento, 107.270. Ainda há um desequilíbrio no livro de ofertas, mas deve equilibrar e jogar esse preço uns 300 pontos acima. Então, primeiro racional, vamos fazer 107.270, 107.570, 300 pontos, que deve bater aí em alguns poucos minutos, ok? Por quê? É uma região de suporte, tem um fora da banda dentro da banda, pico de volume, daqui a pouquinho vai bater ali 107.570. Vamos colocar 107.620, vai 350 pontos. Então 270 até 620, vamos ver. Provavelmente dentro aí de uns 15, 20 minutos no máximo vai alcançar esse objetivo. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Hoje eu estou tomando um TNT original vermelhinho. Vamos lá, firmes na luta. Wagner Ribeiro, meu querido amigo, Xará, boa tarde, professor. Seu profissionalismo e dedicação é de ser estudado, sempre ao nosso lado em todos os momentos, sempre. Aproveitando o teu carinho e amizade, quarta-feira faremos a rolagem do mini índice. E Top Traders non-stop. A gente vai trabalhar direto aí nessa reta final do ano. Na verdade, o trabalho é uma dádiva, né? Um prazer. Dá para conciliar tudo. O dia tem 24 horas. Então dá para trabalhar, dá para treinar, dá para cuidar da família. Dá para fazer tudo. É só se organizar. Todo dia uma aula de como ser um trader vencedor, um ser humano digno. Fico muito honrado com as palavras, muito feliz. Confesso que fico abismado com o mercado, mas encaro como um grande aprendizado. Empresa de valor com preço de crise Covid, né? Vamos para cima e juntos somos mais fortes. Vida longa a todos nós, querido. Fico realmente honrado e muito feliz e fortalecido. Quando tem esses movimentos, né? É geralmente onde estão as oportunidades, mas isso é um teste, uma prova de fogo para a questão mental do investidor, não tenha dúvida, né? Esse mercado moroso, então é realmente um desafio dos grandes. Vanessa Rocha, boas-vindas, uma excelente semana a você, sua família. Ela pede Natura e Gold 11, admiro sua disciplina, excelente, muito obrigado. Muita gente ficou admirada com a minha postura durante a Copa, né? Como a gente lidou com o mercado. É o que eu falo, dava para fazer tudo, né? Dá para ver os jogos, a gente vai continuar vendo, inclusive. Marrocos vai ser campeão do mundo, Marrocos e Croácia final, na minha visão.
E dá para fazer tudo, né? Por exemplo, ontem eu não trabalhei no período da manhã, tinha trabalhado bastante no sábado. Período da manhã eu não trabalhei. Aí tive um compromisso. Aí depois teve a confraternização da minha família, digamos a parte maior assim da família, tias, primos, tios. Claro, e mais a família mais próxima, porque muita gente vai viajar. Um vai pra fazenda, um vai pra cá, vai pra praia, vai pra lá. Aí eu cheguei à noite aqui, pô, chegou cansado, 10 e pouco? Jamais, sempre disposto ao trabalho. Aí eu fiz Reader, Click, Panorama, fiz live, coloquei material de valor. Então é assim, sou feliz assim, tá tudo certo. E pra mim, como na verdade pra mim é um prazer, não é um trabalho exatamente, é uma atividade que eu exerço ali, sei da responsabilidade e faço com muita satisfação. Natura é uma eterna promessa na bolsa, quem está há mais tempo sabe disso. Mas nesse momento a gente não pode nem classificar a ação dessa forma de maneira individual, por quê? O mercado como um todo tem um viés de queda, principalmente os ativos ligados a consumo. Agora, eu também não acho que faça muito sentido, você tem os fundos aqui conectados, talvez agora inclinados para cima, essas marcações topos e fundos ascendentes. Então acho que qual que é a minha teoria, né? Quando você tem uma queda muito forte, e muitas vezes nós já pegamos essas quedas vendidos, diga-se de passagem, ganhando com a queda, eu tenho uma das teorias que é quando se mistura as pérolas com as pedras no meio da lama. Então muitas vezes ativo bom e ruim está negociando no mesmo patamar. Nesse momento a gente não tem uma grande queda, é uma queda moderada. Então, nesse cenário, o que eu gosto de fazer? Eu espero o mercado subir a partir da marcação de fundo 5, 6 mil pontos. Aí sim a gente reavalia os portfólios. Então ela continua e como nós estamos com ela na ponta compradora, oportunidade de compra. Gold 11. É um ativo mais conservador, porém, entretanto, todavia, tem boa liquidez. Não. Fez um movimento muito forte a partir desse gap. Foi um gap de fuga. Ela fez o doji, fora da banda, dentro da banda, 3 soldados brancos. Aqui um candle lateral e duplicou. Para seguir tendência, compra. Né? Agora, eu trabalharia com stop abaixo da mínima de sexta-feira, que é 9,93, colocaria 9,92. Mas provavelmente vai dar certo. Isso daqui tá com cara de mastro bandeira. Além disso, nós temos aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Certo? João Vinícius, boa tarde, querido Wagner. Bom dia, querido amigo, seja sempre bem-vindo. Muita saúde, muita paz a você, excelente semana. Eu também achei que ia ser assim, concordo que a França é mais arrogante mesmo. Agora sim, o Mbappé, ele é um mala, né? Arrogante, vaidoso, mas ele joga muito bem, né? Raramente se machuca, joga todos os jogos. Ele é um mala, mas joga absurdamente bem. Brasil mais uma vez perdeu sendo melhor, mas falhou no gol deles. Futebol, a bola na rede, chutaram uma bola para o gol. Pega o goleiro frio, desatento. O Alisson tá longe de ser o melhor goleiro. Eu colocaria uns 10 antes do Alisson. Cássio, Weverton, Ederson, Fábio. Versus goleiro. Aquele goleiro do Flamengo, Santos, é um absurdo de bom goleiro. O goleiro, você chuta a bola com violência no ângulo. Ele salta, agarra a bola e sai jogando. Não dá rebote. Quer dizer, tem uns 10 goleiros melhores que o Alisson, né? E o Brasil deixou de convocar jogadores por capricho. Por exemplo, você pega o Gabigol para um jogo como aquele, ele vai lá e decide. Então, que é outro mala também, não tenha dúvida. O que o nosso querido amigo diz aqui? Tem um martelo de reversão fora da banda indicando possível reversão. Creio que poderemos ter uma semana que vem mais expressiva, em torno de 110k? Creio que sim.
Isso passa pelo ministro do Planejamento e pela PEC da Transição. E alguns secretários para cargos-chave também na economia. Que Deus ilumine a todos nós, um forte abraço. Ó, tá perdendo o fundo aqui, vamos ver se reage após a abertura do mercado à vista. Então, no diário é uma região de fundo. No intraday, por exemplo, fez aqui um martelo, não anulou, mas isso daqui estopa alguns compradores mais recentes. Eu creio em reação, que reaja aí durante a nossa gravação, porque não faz sentido, pessoal, de verdade, uma queda de 0,85, né? Não existe nada tão ruim assim que tenha que ser embutido nos preços, o mercado está exagerando na dose. Quando a gente olha, por exemplo, os estrangeiros que compraram mais de 3 bilhões no mês passado, até o dia 7, estão comprados em 2 bi 945, quer dizer, eles igualaram praticamente aquilo que fizeram, ó, 2,992, ó, já passaram, o saldo foi esse, né, em novembro, 2 bi 9222835, já estão em 2 bi 945. Vamos ver aqui no broadcast se nós já temos acesso aos dados do dia 8. Vamos lá, eu acredito que não, por enquanto. Não. Depois eu coloco lá para vocês no Telegram. Não? Então não faz sentido esse patamar. Eduardo Constantin, passando... Olá, professor, passando apenas para desejar a você e sua família um excelente final de ano, boas festas. Muito obrigado, querido. Parabéns por sua dedicação a nós, alunos. Foi da 7ª imersão, que honra. Concordo que tudo de ruim já está precificado pelo mercado, né? Por coincidência, falávamos sobre isso anteriormente. Não será um novo governo Dilma. China, aliado de sempre. Está reabrindo para não fechar mais, concordo com você em gênero, número e grau, inclusive o premier chinês falou sobre isso ontem. Ele não falou com essas palavras, né, mas praticamente ele falou que está reabrindo para não fechar mais, que a prioridade vai ser reabertura mesmo à economia. Eles vão construir hospitais de campanha, vão tentar vacinar a população, mas não deve retroagir na sua política de Covid zero, né? Ou seja, não retroagir na abertura, né? A China, aliado de sempre, perfeito. Ele pede Ambev, ele mantém até a data com para receber os dividendos, ou é melhor sair da cotação atual? Obrigado, um abraço, obrigado você pela ilustre participação. Ambev 3, aqui na tela. Olha, a Ambev é uma ação para bater renda fixa. Nós até comentamos outro dia que nos parece assim que o ativo mais alinhado assim para bater renda fixa no momento é a Embraer. Só que se for olhar o gráfico das duas, está praticamente igual. Então acho que vale a pena manter nesse patamar. Né? Fez um topo mais baixo que o anterior. Tem um oco aqui, né? Ombro, cabeça, ombro. Será, né, que vai detonar esse oco? Difícil imaginar que sim. Guardadas as proporções, não, devido à conjuntura. Se a gente observar essa LTA mais longa, teria um pouco mais de espaço para cair. E tem talvez aqui uma simetria em A, né, com alvo a R$15, mas eu não sairia nesse patamar, não. Aqui em cima, quando fez o rompimento falso, talvez. Agora, manteria. Né, sem exagero, sem fazer termo nem nada, mas manteria a posição à vista. Patrícia disse que terra árida, saudades do Bovespa em alta, todos nós. Né, os vendedores estão aproveitando baixa liquidez, o pessoal disperso para empurrarem os preços para baixo. Só como nós temos drivers binários aí em relação à PEC e também à economia, planejamento, sendo mais específico, a gente pode ter uma virada violenta, na minha opinião. Né? Mas vamos observar para tomarmos aí as melhores decisões. O mercado, quando ele não coloca essa barreira aí, os compradores atuando de forma intensa, os vendedores rapidamente empurram o preço para baixo. Guto de Brasília, boa tarde, professor Wagner. Infelizmente não deu para o Brasil, vida que segue.
Ele pede BMG B4, está comprado e fazendo preço médio, mercado manipulado. É um mercado disperso, eu diria, né? Isso abre espaço, né? Com pouco dinheiro, os players empurram o preço para baixo e depois recompram a preço de banana. BMG B4 já fez parte de carteiras da Top Traders, nesse momento não faz mais. É uma queda violentíssima, o ativo saiu de 2,96 para 2,11. Hoje eu não sei se eu compraria um ativo de banco com perfil de BMG, mas assim, sem dúvida, se eu fosse escolher entre a compra e a venda, eu optaria pela compra, não trabalharia vendido. Semana passada, que é o 905, nem que seja para um repique, eu acho que a compra é o caminho mais provável, né? Então eu atuaria na compra e observaria atentamente o comportamento da ação na média de 21, porque olha, desde 1º de novembro bate na média de 21, volta, 21, volta, 21, volta, e ela tem feito isso há 1 mês e meio. Então o ponto a ser vencido é a média móvel exponencial de 21. Perfeito? Obrigado, Patrícia, Guto, Eduardo, João Vinícius, Vanessa e Wagner, que enobreceram o nosso trabalho, participando nos comentários do YouTube. Perfeito? Vamos ver aqui como é que estão os futuros americanos. Estão em alta. 0,23 o Dow Jones, 0,35 o S&P, Nasdaq 0,32 de alta. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer os estudos utilizando aqui o... A gente utiliza o TradingView. Índice de consumo é o grande termômetro do mercado. Isso daqui foi pós-eleições, né? Então, indefinição, né, em relação a ministérios, a questão fiscal. Mas, poxa, o mercado está exagerando, né, pessoal? Porque a PEC foi desidratada, o mercado não reage, o mercado não tem reagido com nada, na verdade. Mas tem tudo para fazê-lo. O índice de consumo, nessas condições, ele abre espaço para um grande repique, pelo menos até a média de 21. Aí nós temos o índice de energia, né, que não chegou a renovar o fundo, né, digamos assim que respeitou o fundo anterior, né, ponto-chave 77,146. Eu sempre pego o fundo anterior, imediatamente anterior como base. Hoje mesmo o índice de materiais, né, que estava segurando a onda nas últimas sessões. O índice de materiais ele tem uma queda de 1,64, mas nada que mude, na minha visão, a trajetória, o desenho altista no curto prazo. Na verdade é uma região de resistência a ser vencida. Não. Índice do setor imobiliário. A gente tem aqui os dois topos alinhados. Quem sabe um padrão da alavanca. Ou eu digo quem sabe porque precisa começar, né? Precisa de um estopim. Daí o movimento ele se retroalimentará posteriormente. Aí o IFNC, né, que é mais um índice forte que impacta de maneira importante o Ibov, o BOVA11, o mini índice, né, aqui onde está o ponto que separa o joio do trigo. Mínima no dia 17 de novembro, 9779. Small 11, uma histórica oportunidade. Daí você fala assim, poxa, mas está falando que é uma histórica oportunidade com ele caindo. Justamente, aqui em cima não é oportunidade. Aqui embaixo, sim. Tem um gap aqui para ser fechado, que vai atrair o preço quando o movimento começar, mas precisa começar. E para isso tem que ter um estopim, né? A reabertura da China foi um estopim? Não. Arrefecimento da inflação na Europa? Também não. A PEC da transição desidratada? Não, o que o mercado espera. Talvez eles esperem uma definição melhor em relação
aos ministros, né, planejamento, principalmente, indústria e comércio, e nomes para as secretarias no Ministério da Economia. Bolsa de Xangai passa por um período corretivo, mas nada que mude a tendência de alta por enquanto, no meu entendimento, assim como o índice Nikkei. Acionou aqui um martelete, marcado dia 8 de dezembro. O minério de ferro também passa hoje por uma leve correção, mas mantém o seu viés, sua trajetória, seu desenho altista. E aqui o petróleo, caiu cerca de 9% semana passada, tem sinal de fundo. Confirma se romper e fechar um candle diário acima de 77,44. E a mesma coisa o WTI, só que nesse caso o ponto que confirma fundo 72,92. Aqui nós temos um spinning top, que é quando tem corpo e sombra para cima e para baixo de forma discreta. Títulos americanos de 10 anos. Eu não acho que esses processos de alta tenham vida longa são somente repiques. No máximo aqui devem alcançar a média de 21, como ocorreu na virada de novembro para dezembro. Os futuros americanos estão em alta, vamos estudar até o fechamento de sexta. É uma região de suporte nevrálgica, né? O rompimento das médias, digamos que afasta a possibilidade aqui de uma queda mais intensa. Isso no índice Nasdaq, no S&P também. Está esperando aqui entre as médias uma LTA, e o Dow Jones. Ele tem um ponto perigoso? Tem, né? O Dow Jones abaixo de 33.419 pode atrair a venda aqui como o sangue atrai os tubarões. Só dar uma olhada aqui no mini índice. O mini índice fez um movimento forte de queda, né? Olha que loucura aqui, vamos ver se aconteceu alguma coisa. Ele saiu de 17.500, foi a 106.140. Eu costumo olhar aqui no broadcast se saiu alguma coisa nos últimos minutos. Aparentemente não. Não teve nenhum indicador, uma nomeação. Nada. É realmente pressão. Vamos ver se tiver algum sinal de fundo no intraday aqui eu trago. Mas por enquanto não tem, né? Tem uma barra forte. Só que esse tipo de barra ela pode ser uma exaustão do movimento iniciado, né, no horário do almoço, 13h30 na sexta. Se for uma exaustão, rapidamente ela será, digamos assim, neutralizada. Né, muito mais pressão na venda, ó, 64,36. Isso daqui tem que equilibrar para jogar esse preço para cima. Vamos observar o fechamento aí para a gente tomar a melhor decisão ao final da sessão. Ver se tem alguma reação intraday. Por enquanto, vendedores empurrando o preço para baixo. Ok? O VIX, nesses níveis, né, ele já, na minha visão, ele abre oportunidade de venda, se assim abrir realmente. O BZQ, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, deve abrir em alta, talvez preenchendo esse gap. Né, aí vai cumprir uma simetria em V em 21,88. E aí provavelmente vai sentir aqui a região como resistência. E a EWZ vai abrir em gap de baixa, 2,40 de queda, oportunidade de compra, na minha visão. Provavelmente vai fechar esse gap, ó. Tá caindo, ó, no 29,22 no pré-mercado. Onde é que fecha a gap aqui? 29,77, vai abrir fechando o gap. Bolsas na Europa, Reino Unido.
É uma correção até a média de 21. Não vejo nada além disso. A mesma ideia em Paris, que mutou até sombra inferior, inclusive. Eurostock 50. Índice DAX. Todas elas buscam pela média móvel exponencial de 21. MMA, que mede fluxo para mercados emergentes, eu posicionei a LTA de forma mais adequada. Pela proporção, a gente não pode mais falar em mastro-bandeira, mas é o mesmo raciocínio, né? Sobe, faz praticamente um mix aqui entre correção no tempo e no preço, e aí depois volta a subir. DXY dólar contra uma cesta de moedas, né? Se o cenário interno tivesse, digamos assim, de acordo, relativamente calmo, a gente poderia ter o dólar perto dos R$5, porque o DXY caiu muito forte. É o dólar contra uma cesta de moedas, especialmente iene e euro. E Bovespa em dólares, né, muito barato para o estrangeiro, a nossa bolsa. E eles estão comprando, mas a descrenças institucionais que vendem localmente é desproporcional, então o mercado não sobe, pelo contrário, ele cai. Vejamos aqui, Bova 11. Não tem respeitado nada aqui. Novamente vem numa região de suporte. A 102,43 é o ponto, digamos assim, se voltar a trabalhar acima de 102,43, podemos ter um rompimento falso. Mas a gente observa a Bova 11, a gente observa o Ibov, né, ou o mini índice, eles estão nas mínimas, então por enquanto não tem um sinal de fundo. O milho, pelo contrário, aparentemente monta fundo. Né? A simetria ela nos diz que provavelmente haverá um teste de 90 com 80 nos próximos dias. O DI ele sai de uma região lateral, ele rompe uma região lateral, então a gente pega o pico aqui dessa região, 13.260, 13.235, 13.250, então abaixo de 13.260 pode haver aí um movimento de queda, só que é aquela história, está na máxima. Né? Então, enquanto estiver na máxima, sim, pelo menos não tem nenhum sinal. Por enquanto, não tem sinal de topo. WDO, vamos ver o dólar aqui no trading no Cartesian. Então está rompendo a média de 21, que é algo novo. Divisor de água 5.320, que separa o joio do trigo. Né, está rompendo também um triângulo, fechou esse gap. Dois topos aqui anteriores. Sem sinal de topo. Se tiver alguma coisa durante a gravação, eu detalho aqui. Mas assim, o mercado exagerando mesmo, né, no movimento de pressão vendedora. Mas preço é preço, né? O preço é esse por enquanto. Mas nada que eu não possa mudar e recuperar-se rapidamente. Petrobras. Não é por causa do petróleo essa queda toda. A Petrobras é um termômetro daquilo que acontece no governo. Eu não compraria a Petrobras a 33, a 32, a 28, mais a 23. Eu entendo que é compra. É uma grande oportunidade. Vale, pelo contrário, nós temos. Não é uma queda leve. Ainda é oportunidade de compra. 93,46 é o próximo objetivo. Vamos traçar aqui em Vale uma LTA. Aparentemente fechou esse gap para respeitar a média de 5. Eu particularmente não duvido que Vale feche positivo o pregão hoje. Acho plenamente possível. Tem razão da reabertura chinesa. Farei os ativos fixos que a gente estuda aqui no Brasil diariamente. Temos aqui 11,28.
se eu entendia que era compra sexta, quinta-feira, eu entendo que ainda é. Eu não entendo que todas as ações são compra, mas algumas sim. Né? É o caso, por exemplo, de B3SA3. Entendo que é uma boa oportunidade. E eu acho que hoje, pessoal, se eu fosse dizer, né, por que a Petrobras está caindo, esse efeito no mercado, é porque estão ventilando, né, o mercadante no BNDES ou Petrobras, né? Então o efeito ele não se limita à Petrobras, né? O mercadante é um aloprado, né, considerado abominável, né, considerado talvez o mais aloprado de todos pelo mercado. Então se você me pedisse hoje uma explicação por que nós estamos caindo aqui descolados do exterior, eu diria que é por causa dessa história do mercadante no BNDES ou principalmente na Petrobras, né? Então o mercado considera ele a figura mais abominável, deplorável, desprezível possível. O mercado detesta o Aloysio Mercadante com todas as forças, né? Ele está sendo ventilado BNDES ou Petrobras agora. Aí a história, o problema não é só o mercadante na Petrobras ou no BNDES, é esse tipo de manobra, né, de colocarem pessoas incapazes, incompetentes para cargos de extrema importância só porque é um companheiro aí. Então BBS3, né? BBS3 por que ela cai, né? Porque o racional que passa por Petrobras passa pelo ativo também, né? Tem a história do BNDES também, mas enfim, eu não acredito sinceramente que esse governo seja tão estúpido quanto parece que o será. Eles fazem realmente balões de ensaio, laboratório, e se posicionam em bolsa também. Eu não estou dizendo quem, nem que sejam todos, né? E eles vão testar, é mais ou menos como a política de Covid-0 na China. Onde é o limite, né? Em algum momento esse mercado vai inflexionar. Zé Vendinha fazia isso também, um trader conhecido por todos nós, tem processo e tudo. E quando começar a subir, eles vão retroalimentar o movimento e esse mercado vai ficar subindo por um bom tempo. Esse que é o meu entendimento. Então, Bradesco, Itaúsa, acho que são boas oportunidades. Tube. No caso de Tube, tem um ponto que a gente pode tomar como base. 24,42. Acima dele pode acelerar um processo de recuperação. Aqui ficou um gap, quando você tem dúvida visualmente, né? A mínima desse candle é 25,38, a máxima é 25,34. Então aqui existe sim um gap. Sambi 11. Aquela história que eu comento, né? Se o setor bancário subir, provavelmente todos os ativos vão subir, principalmente os grandes. Mas eu acho, por exemplo, né, é uma situação bastante descontada, mas que BPAC, e se eu fosse, a gente tem Bradesco também, se fosse comprar outro seria Banco do Brasil, até para capturar um movimento positivo em relação ao governo, que deve girar uma recuperação de mercado como um todo se ocorrer. Então, BTG eu acho que tem uma capacidade maior de recuperação, até de forma mais célere. Deixa eu ver se o BTG tinha um gap aqui, ó, 22,89, 22,98. O ativo tinha um gap aqui e fechou. Está preenchendo este gap. Então, nós fizemos os ativos aqui. Eu volto com as carteiras assim que o mercado tiver um sinal. Mas sem dúvida, né? Esse movimento de hoje é principalmente quando... Já tinham falado mais cedo, inclusive ontem eu comentei sobre mercadante no BNDES, mas mercadante na Petrobras é a dose, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, eu vi num outro veículo.
né? Então, vamos ver aí se tem alguma mudança nessa ideia de nomeação para cargos dessa forma que está sendo feito. É muito ruim. Só que é aquela história, pessoal. Se eles mudam, por exemplo, dizem não, ele não vai para Petrobras, quem vai é fulano, muda tudo, né? Então, quando envolve política no mercado, é o cenário mais difícil para trabalhar. Mas a gente continua na luta. Qualquer mudança nas estratégias, eu me comunico através do Telegram. Um grande abraço a todos, uma boa semana.